Bom dia, crianças e crianços. Estamos iniciando aqui a nossa primeira aula de Geografia do 7º ano. Hoje iniciaremos o capítulo 3 do nosso livro, falando das fronteiras do território brasileiro. O Brasil é um país de extensões continentais, por isso é considerado um país continental. Logo, ele vai ter uma grande área fronteiriça, e uma grande região litorânea, uma das maiores do mundo. O Brasil, por ser uma área de grande extensão territorial, no sentido norte e sul, vai apresentar-se cortados por dois paralelos. Ao norte, a linha do Equador, e ao sul, o Trópico de Capricórnio. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Vamos falar, então, dessa territorialidade do Brasil, iniciando falando primeiramente dessa regionalização. O Brasil ele foi regionalizado de duas formas. A primeira forma, uma divisão geoeconômica, onde o Brasil é dividido em 3 regiões: região amazônica, região nordeste e centro-sul. Nessa divisão não são respeitados os limites territoriais dos estados, como, por exemplo, o norte de Minas Gerais passa a fazer parte da região nordeste, E o leste, por exemplo, do estado do Maranhão passa a fazer parte da região amazônica. O norte também do Mato Grosso passa a fazer parte da região amazônica, tendo com isso a região sudeste, sul e grande parte da região centro-oeste, assim como grande parte da região sudeste, fazendo parte de um grande conglomerado, a região centro-sul, sendo a mais forte economicamente entre as regiões que fazem parte da divisão geoeconômica do Brasil. Mas, para nós, neste capítulo, o que nos importa realmente é a divisão do IBGE, uma divisão política que respeita o limite territorial dos estados e dividindo o Brasil em 5 regiões. Quais são elas? Região norte, nordeste, região sudeste, região sul e centro-oeste. Essas divisões nós vamos falar por que a sua importância no decorrer do capítulo, e ver o porquê o Brasil é tão grande em sua extensão territorial. Como eu falei anteriormente, a linha do Equador é um dos paralelos que divide o território brasileiro, e divide no extremo norte do território brasileiro, fazendo com que o Brasil tenha apenas 7% do seu território localizados no hemisfério norte do globo terrestre e 93% localizado no hemisfério sul. Lá na porção sul do Brasil, nós temos o Trópico de Capricórnio cortando aquela região, colocando a porção sul
do estado de São Paulo abaixo do Trópico Capricórnio e a porção sul também do estado de Mato Grosso do Sul abaixo do Trópico Capricórnio. Consequentemente, essa área que está localizada abaixo do Trópico Capricórnio vai apresentar um clima subtropical. E é nesse clima subtropical que a gente vai ter no Brasil as 4 estações do ano bem definidas. Quais são essas estações? Outono, verão, inverno e primavera. No Brasil, a única região que apresenta as 4 estações do ano bem definidas é a região sul, o sul de São Paulo e o sul de Mato Grosso do Sul. Esse negócio de dizer, a gente está no outono, está na primavera, aqui no Nordeste, não existe. É porque quando a gente vê o noticiário na TV, o noticiário ele é nacional e geralmente é gravado no estado de São Paulo, não é? E aí, lá eles têm as 4 estações do ano bem definidas. Aqui não. Aqui só temos verão e inverno. O inverno durante 3 meses e o verão durante 9 meses. É claro que existem algumas pancadas de chuva, não é? Durante o inverno, durante o verão, algumas precipitações um tanto quanto elevadas, não é? E isso graças à elevação de temperatura de uma determinada região, que acaba provocando uma elevação nessa precipitação. Porque tem muita gente que acredita, não, porque local que faz muito calor não chove, ou então lugar que faz muito frio não chove. Não é bem assim, não. O calor está relacionado diretamente com a elevação da precipitação, ou seja, da chuva. É claro que nós devemos analisar também a condição hidrográfica e de vegetação nas regiões. Por exemplo, na região norte do Brasil, nós temos a floresta amazônica, não é? Uma floresta bem exuberante, extremamente densa, com uma variedade vegetacional incrível, não é? Além disso, nós temos o rio Amazonas, que é o maior rio em extensão territorial e em volume de água, que, consequentemente, associada às altas temperaturas que existem naquela região, porque a região que corta a linha do Equador no globo terrestre é a região que mais recebe incidência de luz solar. É a região mais quente do globo terrestre. Por isso é chamada de região tórrida. Não é? Essa região tórrida é a região mais quente do globo terrestre. E aí eu tenho uma associação da alta temperatura na região norte por conta da incidência de luz solar, que bate diretamente na linha do Equador, e a linha do Equador corta a região norte brasileira. Consequentemente, eu vou ter também a grande concentração vegetacional e também o grande volume de água de rios existente naquela região, que é a bacia do rio Amazônica. Consequentemente, eu vou ter uma grande evapotranspiração dos rios e da floresta, que vai promover com isso uma grande concentração de nuvens, que, consequentemente, eu vou ter chuvas abundantes e diárias durante o ano todo na região norte, principalmente durante o verão. Por que principalmente durante o verão? Porque no verão eu tenho uma maior elevação da temperatura, que vai ocorrer com isso uma maior evapotranspiração, chovendo constantemente naquela região. Não é? Então, vamos falar
inicialmente da localização do Brasil no globo terrestre. No globo terrestre, o Brasil onde está localizado? Na porção oriental ou na porção ocidental? Ora, gente, se o Brasil está localizado a oeste do meridiano de Greenwich, o Brasil é um país tipicamente ocidental. Então, nós estamos numa região ocidental do globo terrestre. Não só o Brasil, como os Estados Unidos é um país ocidental, como o México, o Peru, a Bolívia, o Canadá, não é? Somos países ocidentais, ou seja, localizados a oeste do meridiano de Greenwich, que divide o globo terrestre em lado ocidental e o lado oriental. Então, a nível de mundo, o Brasil está localizado na porção ocidental do globo terrestre. E quando falamos de América, o Brasil está localizado onde? O Brasil está localizado na América do Sul, não é? É um país latino-americano. Por que latino-americano? Porque foi colonizado pelos povos portugueses e os povos europeus, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos e Canadá, que está localizado na América anglo-saxônica. Por quê? Porque exclusivamente os Estados Unidos e o Canadá foram colonizados pelos povos ingleses e saxões. Por isso é chamado de América anglo-saxônica, a América que corresponde apenas aos Estados Unidos e o Canadá. Quando a gente coloca o México, aí eu tenho a América do Norte. A América do Norte é composta por México, Estados Unidos e Canadá. E eu tenho também a América Central, que corresponde aos países do Caribe, as ilhas do Caribe. Eu tenho também Cuba, eu tenho Cuba, eu vou ter, por exemplo, Jamaica, Haiti. Todos esses países compõem a porção da América Central. Vamos observar agora um pouco dos biomas que fazem parte do Brasil. O que é o bioma? É o conjunto de vegetação, que eu tenho disposto no território brasileiro. Tanto a vegetação quanto a fauna existente aqui no Brasil. Veja só. Como eu falei para vocês, o Brasil ele é muito grande em extensão territorial, tanto no sentido norte-sul, como no sentido leste-oeste. Essa extensão no sentido norte-sul promove com que o Brasil apresente uma grande variedade de biomas vegetacionais. Os principais, na realidade, são 7 biomas. Porém, nós temos alguns outros biomas de transição que eu vou colocar aqui para vocês também, que é de grande importância. Mas nós não vamos nos apegar ou trabalhar detalhadamente nessa questão, porque lá na frente, nos próximos capítulos, nós vamos trabalhar também especificamente com vegetação. E aí é onde nós vamos detalhar um pouco mais esse processo de desenvolvimento vegetacional brasileiro. Vamos começar então falando dos biomas a partir da região norte, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica é um bioma brasileiro, o maior bioma brasileiro na realidade, onde apresenta
algumas características. E quais são essas características? Floresta densa, latifoliada, heterogênea e perene. Ou seja, 4 características extremamente importantes dessa vegetação, diferenciando-a da grande maioria da formação vegetal brasileira. Gente, a floresta amazônica, ela na realidade só tem este nome por conta do estado do Amazonas. Porém, ela é bem maior do que a gente pensa. Ela não ocupa apenas o território brasileiro. Não é? A floresta amazônica, ela ocupa outras áreas, outros territórios da América do Sul, e fora do Brasil, ela não é chamada de floresta amazônica, é chamada de floresta equatorial. Aqui no Brasil também podemos chamar de floresta equatorial, porque ela ocupa também os estados da Venezuela, Colômbia, Peru, não é? Guiana, Suriname. Então, esses países também são banhados pela floresta equatorial ou floresta amazônica. Não é? É muito extensa, não é? E apresenta as características que eu falei para vocês: densa, latifoliada, heterogênea e perene. O que é que isso quer dizer? Uma floresta densa é porque ela é muito fechada, não é? Praticamente impossível a penetração de pessoas nela, não é? E é por isso que a região norte do Brasil ela não é muito habitada, nem desenvolvida, nem urbanizada, justamente por conta da densidade vegetacional que existe na floresta amazônica. Latifoliada, porque apresenta folhas largas e arredondadas. Por que ela apresenta essas folhas largas e arredondadas? Que a natureza ela se adapta ao meio em que ela se instala, o que vive, não é? Como aquela região ela chove muito, não é? Essas folhas largas e arredondadas elas protegem a vegetação menor que vai nascendo contra os pingos grossos das chuvas que caem na região, não é? Como aquela região chove muito, não é? Constantemente, diariamente, as folhas largas e arredondadas, também denominadas de latifoliadas, protegem a vegetação menor contra as chuvas de grande porte naquela região. Heterogênea por quê? Porque apresenta uma grande variedade de espécies. Né? A outra característica é que ela é heterogênea. Uma grande variedade de espécies. E perene, porque ela é verde o ano todo. Nunca seca. Não é? Ela está sempre exuberante. Não é? As pessoas que veem a floresta amazônica sempre se deparam com aquele verde belíssimo. Diferente da caatinga nordestina, que vamos falar posteriormente, não é? Ela não seca, ela está sempre verde. Não é? Então este é o bioma da floresta amazônica. Além de haver uma grande variedade animal naquela região. Outro bioma muito importante que nós temos no Brasil é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela foi fortemente impactada pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem. Por que isso ocorreu? Porque o Brasil ele foi colonizado pelo litoral, não é? Quando os portugueses aqui chegaram, há algumas centenas de anos atrás, há 500 anos atrás, não é? Eles vieram pelo litoral e ao chegar nesta região, tiveram na realidade a necessidade de construir cidades para se desenvolver. Até porque o Brasil foi um país de colônia de
exploração e não um país de colônia de povoamento. E por ter sido um país de colônia de exploração, o Brasil acabou sofrendo muito com o processo de desmatamento, principalmente nas áreas litorâneas, onde, consequentemente, foi devastado uma grande área da Mata Atlântica, né? Hoje, nós temos cerca de 5 a 8% da sua cobertura vegetal nativa, não é? Por conta disso, nós sofremos com fortes impactos ambientais, entre eles a formação de ilha de calor, que é o que mais incomoda os grandes centros urbanos do Brasil, por conta da elevação local do ambiente, da temperatura ambiente, e aí, consequentemente, fica praticamente insuportável até mesmo de respirar nessas localidades. Não é? Mas a Mata Atlântica, ela apresenta aquelas mesmas características da floresta amazônica, densa, latifoliada, heterogênea e perene, e tem uma grande variedade animal também, apesar de ter sido muito devastada pela ação antrópica. Alguns animais da Mata Atlântica conseguiram se adaptar ao meio urbano, não é? E aí, consequentemente, muitos animais sobreviveram e estão até hoje localizados nessa região de Mata Atlântica e procriando, graças a Deus. Não é? A Mata Atlântica tem como seu bioindicador o pé de imbaúba, né? O que é o bioindicador? É aquela vegetação ou animal endêmica daquela determinada região, que a gente, quando vê, sabe que ali foi ou vai ser uma área de Mata Atlântica. Se você vê algum pé de imbaúba, imbaúba é aquela árvore que o bicho preguiça se alimenta dela, não é? Então, a imbaúba só nasce em áreas onde foi ou vai ser área de Mata Atlântica. Por isso que ela é considerada o bioindicador de Mata Atlântica. Se você estiver viajando por aí pela zona da mata, não é? E você vê um pé de imbaúba, e aí seu pai perguntar: que floresta é essa? Que mata é essa? É uma Mata Atlântica. Por quê? Por conta desse pé de imbaúba aqui, que indica que essa região é uma região de Mata Atlântica. Ele só nasce em área de Mata Atlântica. E aí nós temos ainda resquícios de Mata Atlântica no litoral brasileiro, localizado nas áreas de APAs e APPs. O que são APAs e APPs? APAs são áreas de preservação ambiental e APPs, áreas de preservação permanente. Existe uma lei federal aqui no Brasil que diz que devemos preservar determinadas áreas com Mata Atlântica para perpetuação de espécies animais. Então, toda vez que você observa, por exemplo, aqui na zona da mata, o plantio de cana-de-açúcar, você vê que próximo a esses plantios de cana-de-açúcar, você sempre tem uma área de Mata Atlântica. Por quê? Justamente isso aí é um APP, uma área de preservação permanente. Ela é intocável, não pode ser retirado nada ali. Por quê? Porque ali está preservando não só a formação vegetal, mas também animais que se alimentam daquela floresta. Porque uma coisa é você deixar a floresta e a outra coisa é você retirar a floresta e plantar só apenas o cultivo de uma determinada planta, por exemplo, cana-de-açúcar. Aí o aluno vai dizer, mas você não está plantando cana-de-açúcar, professor? Tá, mas você está tirando uma policultura para cultivar uma monocultura. E existem animais ali que se alimentavam de uma determinada planta que ali não vai estar mais.
Então aquele animal vai acabar o quê? Morrendo de fome, porque aquela planta que ele se alimentava não vai estar mais ali, infelizmente. E aí, consequentemente, não vai retirar apenas a Mata Atlântica. Você vai tirar também o animal que sobrevivia daquela, quase que não saiu, eu falava agora, daquela vegetação, não é? Mas graças a Deus foi colocada essa lei federal, não é? Para haver áreas de preservação permanente e áreas de preservação ambiental. E aí, consequentemente, você tem a perpetuação também de espécies animais. Não é? Uma outra formação vegetal que nós temos no Brasil é a caatinga. A caatinga é também conhecido como a savana brasileira. Por que a savana brasileira? Porque ela apresenta as mesmas características da savana africana. O que vai diferenciar a savana brasileira da savana africana só são as espécies animais. Na África, eu tenho animais de grande porte, como rinocerontes, girafas, hipopótamos, leões, ou seja, animais de grande porte que nós não temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu tenho lobo-guará, onça-pintada, alguns répteis, São esses animais que compõem a fauna do cerrado brasileiro. Quais são as características do cerrado? Árvore com casca grossa, troncos e galhos retorcidos, presença de espinhos, folhas jaquíticas e gramíneas. Preste atenção nessa última característica. Gramíneas, que é a mesma coisa que gramas. Por que eu mandei vocês prestarem atenção nessa característica? Porque a gramínea é que vai diferenciar o cerrado da caatinga nordestina. A caatinga nordestina é um bioma específico e endêmico do Brasil. Só existe no Brasil e, diga-se passagem, no Nordeste. O único estado do Nordeste que nós não temos a presença da caatinga é no Maranhão. Os outros 8 estados do Nordeste têm a presença da caatinga nordestina. E o que vai diferenciar ela do cerrado é que o cerrado eu vou ter a presença de gramínea e na caatinga nós não temos a presença de gramínea. Porém, temos também árvore com casca grossa, troncos e galhos retorcidos, presença de espinhos e gramínea. Na caatinga nordestina, eu vou ter 2 tipos de vegetações diferenciadas, que são as vegetações xerófilas ou xerófitas, da família das cactáceas, formadas por espinhos, que são considerados pseudofolhas, que a natureza se adaptou para que ela se protegesse dos predadores naturais do local. Então, os espinhos são proteção das vegetações xerófilas ou xerófitas que estão localizadas na caatinga nordestina, que são as cactáceas, como o mandacaru, o xique-xique, a coroa de frade, as palmas, são tudo das famílias da cactácea. E aí eu tenho também uma vegetação caducifólia na caatinga nordestina. O que é vegetação caducifólia? É aquela que perde a folhagem em período de estiagem prolongada, e volta a surgir de novo essa folhagem quando caem as primeiras chuvas no sertão nordestino. Então, é uma das formações vegetais mais sensitíveis do Brasil. É a vegetação caducifólia, caduca ou decídua.
ela perde a folhagem no período de estiagem prolongada, retomando quando vem o período de chuvas. Uma outra formação vegetacional que nós temos são os campos, localizados ao sul do Brasil, adaptados aos climas de baixa temperatura naquela região, que é o subtropical, que durante o outono e inverno a temperatura cai consideravelmente, não é? E aí essa vegetação ela acaba se adaptando à região, não é? E o Pantanal, né? O Pantanal é uma vegetação de transição localizado entre a floresta amazônica e o Cerrado brasileiro, apresentando características de ambas as vegetações. Não é? O Pantanal é, na realidade, um berçário natural de espécies, principalmente de anfíbios e répteis, não é? Como jacarés, como algumas cobras. Não é? Ele é uma faixa de transição, por quê? Porque apresenta tanto características da Amazônia quanto do Cerrado. Não é? Eu vou ter árvores densas, vou ter presença de gramínea no Pantanal. Então apresenta características de ambas as formações vegetais. Não é? E a vegetação costeira são as restingas, não é? Vegetação rasteiras encontradas próximos ao litoral ou mesmo na areia da praia. Não é? As restingas, elas protegem a areia do mar, não é? Contra o processo de erosão, não é? Para não formação de falésias. Não é? A falésia que é muito comumente encontrada no litoral do Ceará, mais precisamente em Canoa Quebrada. Não é? Uma outra faixa de transição que não tem no livro de vocês é o meio norte brasileiro, né, onde eu tenho uma vegetação de transição denominada mata de cocais. O meio norte é localizado entre os estados do Piauí e do Maranhão. A mata de cocais é uma vegetação muito importante para a economia dos estados do Maranhão e do Piauí, porque através dela se produz óleos, ceras e cosméticos. Qual a vegetação que faz parte da mata de cocais? A vegetação da família das palmáceas. Quais são elas? Carnaúba, buriti, oiticica e o babaçu. Essas árvores, ela produz ceras, óleos e cosméticos que movimentam a economia da região, fabricando, por exemplo, batom, óleos lubrificantes, não é? Pó compacto para fazer maquilagem, né? Tudo isso que as mulheres usam no dia a dia. Isso é feito através da nossa cera da carnaúba e do babaçu, que é muito importante para a economia local. E temos também outra faixa de transição no litoral, que é o mangue, que também não está aqui no livro de vocês. O mangue também é uma vegetação costeira. É uma vegetação de transição entre o mar e o rio. Apresenta uma vegetação aérea, não é? E também considerada a vegetação halófita. Por que uma vegetação halófita? Porque ela é adaptada a um terreno com alto teor de salinidade. Não é? E ele se adapta a esse terreno salino, não é? Que consequentemente faz com que as vegetações apresentem raízes aéreas para tentar o quê? Fazer a troca de gases com o ambiente. Além disso, o mangue apresenta uma grande quantidade de bactérias no seu solo, não é? E aí ele também impossibilita o processo de respiração da planta. E aí você vai ter aquelas raízes aéreas presentes no mangue. O mangue também é um berçário natural, assim como o Pantanal, de espécies tanto marinha quanto fluvial. Não é? Então, por isso que é importante a perpetuação do mangue, não é?
em determinadas áreas do globo terrestre. Então, meus queridos, vocês vão fazer aí na sua casa a página 80 e 81, não é? Que é justamente o que a gente falou aqui agora com vocês, não é? E vamos dando continuidade com o nosso livro na página 82, falando ainda mais do território brasileiro. Olha, em termos de área territorial, o Brasil apresenta a quinta maior extensão territorial. E isso se contássemos também com as terras descontínuas dos países. O que são terras descontínuas? Por exemplo, os Estados Unidos têm o Alasca e o Havaí, que não está junto com a sua maior massa continental. Ou seja, os Estados Unidos têm a ilha do Havaí e tem o Alasca, que está lá acima do Canadá. Não é? E aí, juntando isso tudo, os Estados Unidos apresenta-se, na realidade, em quarto colocado em termos de extensão territorial. Mas se a gente não contar com as terras descontínuas e só apenas com as terras contínuas, o Brasil se torna o quarto colocado em áreas territoriais. Mas, para a nível de prova, é considerado que o Brasil é o quinto maior território do globo terrestre, porque eles contam com as áreas descontínuas. Agora, se vier especificando na prova, se é com área contínua ou descontínua, aí você coloca esse detalhe aí, se realmente é com área contínua ou descontínua. Vamos falar um pouco sobre os pontos extremos do Brasil. O que são pontos extremos, né? Os pontos extremos são os pontos mais equidistantes do território brasileiro, no sentido norte e sul e no sentido leste-oeste. No sentido norte e sul, eu tenho os seguintes pontos extremos no Brasil. Ao norte, eu tenho o Monte Caburaí, no estado de Roraima, e ao sul, o Arroio Chuí, no estado do Rio Grande do Sul, fazendo divisa com o Uruguai. Ao leste, eu tenho aqui, próximo a nós, no estado da Paraíba, a Ponta do Seixas. E aí é curioso esse ponto extremo, porque é o local onde o sol primeiro nasce no Brasil. O local onde o sol primeiro nasce no Brasil é na Ponta do Seixas, na Paraíba, o ponto mais extremo ao leste no Brasil. E a oeste eu tenho a Serra da Contamana, no estado do Acre, onde o sol mais demora a se pôr também. É o local onde se demora a mais ficar de noite. Ou seja, 6h30 da noite lá ainda está claro. Justamente porque o sol nasce no lado leste e se põe na porção oeste do Brasil. Para você ter ideia, o Chile é mais oeste do Brasil e da América do Sul. E eu estive lá no Chile, e 8 horas da noite ainda era de dia lá, ainda estava claro. Começou a escurecer às 8h30 da noite, começou a escurecer lá no Chile. Por quê? Porque o sol se põe lá no Oceano Pacífico. Então, eu tenho um processo de rotação da Terra que faz com que haja essa alternância entre os dias e as noites, que ele é lento. E aí a gente tem esse movimento aparente do Sol, que consequentemente faz com que ele se ponha na porção oeste, e toda essa porção oeste da América do Sul tem um retardo em termos de escurecimento.
Com relação aos fusos horários, o Brasil apresenta-se com 4 fusos horários diferenciados. Mas nem sempre foi assim. Ele tinha 4 fusos horários na década de 70, 80, e quando foi em meados da década de 90, ele passou até ter 3 fusos horários. Meados, já no finalzinho da década de 90, passou a ter 3 fusos horários. E aí, no dia 25 de junho de 2008, voltamos a ter 4 fusos horários de novo. Onde estão localizados os 4 fusos horários do Brasil? O primeiro está localizado no arquipélago de Fernando de Noronha, ali no arquipélago de São Pedro e São Paulo, na ilha de Trindade e Martim Vaz. O segundo fuso horário é o horário de Brasília, o nosso principal fuso horário, que está localizado desde o litoral do Brasil até o estado do Pará, Tocantins, Goiás, São Paulo, Paraná e assim vai. O terceiro fuso horário vai de Mato Grosso do Sul, Amazônia, Roraima e Rondônia. E o quarto fuso horário especificamente no Acre. Sabendo que cada fuso horário que a gente atravessa da direita para a esquerda é equivalente a 15 graus. E cada fuso que a gente atravessa da direita para a esquerda, você vai diminuindo 1 hora. Ou seja, se aqui em Pernambuco for 13 horas, que horas será em Rio Branco, no Acre? Então eu tenho 13, 12, 11 horas será em Rio Branco, no Acre. Porque eu passei 2 fusos horários até chegar no Acre. Então, o Brasil ele tem essa característica por ele ser um país de extensões territoriais muito grande no sentido leste-oeste. E aí, meus queridos, continuando aquele exercício que eu passei agora há pouco, naquela página 80 e... deixa eu ver aqui. Foi na página 80 e 81. Vocês agora vão fazer também nas suas casas, da página 88 até a página 96, Esses exercícios aí, a grande maioria é de marca X, porém, não vão simplesmente marcar o X, fez. Porque quando a gente tiver com a aula ao vivo, eu vou pedir para ver, vocês vão me mostrar esses livros pela câmera, e aí posteriormente a gente vai corrigir. Então não adianta, eu vou marcar qualquer um aqui, não é bem assim não. E cabe da consciência de cada um de vocês, Vocês têm que estudar, têm que saber que tem que entender o assunto que vocês estudaram. Vocês só comprovam que entendem o assunto da maneira que você leu e respondeu o livro de vocês. Se vocês esperarem pelo professor, pela correção do professor, acreditando que vocês estão aprendendo algo, não se enganem não, viu? Vocês estão se enganando. Então é melhor que vocês estudem, o máximo possível, respondam as questões do livro de vocês da melhor forma possível, para que posteriormente a gente possa corrigir e vocês começarem a ver onde foi que vocês erraram. Porque às vezes o aluno ele começa a fazer a coisa achando que não, estou respondendo, vou mostrar amanhã que o livro está respondido. Mas aí você está se enganando. Está respondido, beleza, mas está respondendo errado. Então, faça o máximo para que vocês possam entender, responder da melhor forma possível. Ok? Não se enganem.
façam o máximo por vocês mesmo, porque não tem, além do pai de vocês e da mãe, não tem mais ninguém que faça, ok? Olá, boa tarde, bom dia e estudem.